Sejam bem-vindos a mais um episódio do Prédio do Vasco. Eu sou o Vasco, mas isso vocês já sabem. E o episódio 2, para além de ser com o primeiro jogador de futebol a vir ao Prédio do Vasco, é com uma pessoa que tem um grande papel no Prédio do Vasco, no fundo, porque é uma pessoa que está sempre a ajudar e sempre aqui a dar uma força quando eu estou a gravar. E o nosso convidado é o jogador Hugo Mosca. Podes entrar, guarda-redes do Real Massamá. Seja bem-vindo. Prédio do Vasco. Seja bem-vindo aqui ao humilde Prédio do Vasco. Muito obrigado. Como é que estás? Estou bem, mano. Estou bem, estou cansado. Estás cansado? Estou bem. Estava Então, muito ansioso por vir. não podias esperar por... Pá, estava curioso para ver como é que o sítio funcionava, os estúdios, os teus podcasts. Sim, sim, tu nunca... via É alguns novidade, conteúdos, tu nunca... Vi alguns conteúdos backstage e ficava sempre curioso para ver ao vivo. Ficavas tipo, Pá, o que é que muita deve gente- atrás... Até pensavas, o que é que deve estar atrás das câmaras? Muito giro o espaço, a produção, incrível. tudo muito bem feito. E sabes o nome? Como é que isto chama? Qualquer coisa. Bank Studio. Bank Studio. E em Algés. E está disponível a quem quiser alugar. Exatamente, é um sítio- é muito giro, o sítio é bom, fácil O acesso. staff, para mim 5 estrelas, impecável. O staff é de longe a melhor A parte. melhor do parte. estúdio. Não, mas já, estamos aí, seja bem-vindo. Muito obrigado. É o primeiro jogador de futebol que eu tenho aqui. Como é que sentes? CO2, exatamente. Como é que te sentes? Olha, pá, é sempre bom ser o primeiro. Para primeiro em tirar a tudo. virgindade de jogadores de futebol em podcast. Mas olha, jogador de futebol, como é que isso começou? Pá, começou como quase começa quase todos os putos, né? A cena da bola e de correr e ver na televisão. E, por acaso, é engraçado porque eu sempre joguei a bola, mas o primeiro desporto que eu pratiquei foi a natação. Já Só também depois fiz. comecei a ganhar o gosto e os meus pais fizeram-me optar por um ou pelo outro e eu claramente escolhi o futebol porque também tinha um primo que tinha uma escola de futebol do Sporting, que agora tem esta aqui do Do UDA, Algés, já. mas na altura ele tinha em Manique e então eu comecei lá. Comecei como jogava à frente, marcava uns gols, gostava de marcar gols e pronto, e depois comecei a perceber que se calhar não era para mim e Não fui tinhas para a baliza. o dom. Mas já, tu és jogador atualmente do Real Massamá. Exatamente, Temporada passada, terceira liga, Liga 3, exato. agora desceu. Vais continuar no Massamá? Pá, eu... E é daquelas, sabes? É daquelas tipo, vais continuar exclusivo, vais continuar ou vais sair? Epá, neste momento ainda estou a ver, eu tenho possivelmente tenho coisas boas para fora, mas já são coisas que não dependem de mim, por isso eu também não gosto muito de pensar nisso, porque são coisas como eu não tenho controle absolutamente nenhum, não vale a pena estar-me a chatear, se acontecer, acontece. Pá, aqui em Portugal tem coisas engraçadas, mas sabes aquele sentimento de sinto que devo alguma coisa ao Real. Pá, Ok, não- yeah. Por muito que não tenha sido dos protagonistas da época, estive sempre envolvido no grupo a 100%, e acabo por sentir um bocadinho que devo alguma coisa e não vou mentir que não gostava, perante as condições certas, né? que não gostava de ficar e, se Deus quiser, subir o Real e pô-lo novamente onde ele merece. Até porque, tipo, epá, sem estarmos de lenga-lengas, nós conhecemos os dois, tipo... Pá, também uma liga... Então tu é que és o O Vasco, prazer, tudo bem? Boas. Hugo, não é? Exatamente. Tudo bem? Não, mas tipo, até tipo, numa liga inferior, como não... Antes não eras primeira opção, né? Sim, exato. Numa liga inferior, se calhar vais ter mais Sim, por isso é oportunidades. que eu te tudo. falei da questão das condições, que Sim. teriam que ser diferentes porque... Tinhas de ter mais papel Claro, na equipa em si. tinha que ser mais protagonista do que fui este ano, porque senão acaba por não me compensar, Sim, porque claro. estar a descer uma divisão para não ser uma das apostas, digamos assim, porque o clube, a nível de condições, é segunda liga, primeira liga. Tem um estádio incrível, a nível de balneários, campos, equipamento, tudo, são condições excelentes. Tenho a parte boa de ser aqui ao pé de casa Yeah. e é fixe porque fica ao pé do estúdio. E eu, como vou voltar aqui muito mais vezes, que o espaço é incrível, dá-me jeito de ser. Aí é dá-me mesmo jeito de ser- cabrãozinho. Dá-me jeito de ser aqui. Pronto, e é sempre diferente. Estás ao pé dos teus amigos, estás ao pé Yeah. da tua família, é sempre diferente. Foi como eu disse, não vou negar que não gostava num cenário ideal para mim, não gostava de fazer acontecer. Mas pronto, estes pequenos pormenores já não dependem de mim. Yeah. E pronto, é ver se vamos ver o que é que Se dá ou não. acontece. Mas, epá, agora tipo...
Porque a vida de futebolista é uma cena bem incerta, é sempre rodeada daquelas... Depende, porque tens malta que assina contratos de 1 ano, tens malta que assina contratos de 3, de 4. Se assinares um contrato de 4 anos, acabas por estar um bocadinho mais tranquilo, porque independentemente de querer estar ali ou não, do clube de querer ter ali ou não, Está no papel. tens o contrato assinado, eles têm que cumprir com aquilo durante 4 anos, senão pronto, tens que entrar com as partes judiciais. Mas pronto, eu a maior parte das vezes que assinei, o único contrato que eu assinei mais de 1 ano foi no Vizela, o ano passado, que assinei 2 anos, mas depois acabei por rescindir depois do primeiro, tudo tranquilo. E pronto, acabo sempre por ter esta incerteza, que é como tu tens as suas partes boas e as suas partes más, porque é aquela, estou livre de fazer absolutamente o que eu quero, não devo nada a ninguém. Por exemplo, se eu agora quiser ir para onde quer que seja, o Real não tem uma única palavra a dizer. Claro que tem o direito de fazer a sua proposta, e eu também tenho a consciência que o Real sempre me deu aquilo que eu precisei e que... Desculpa, tipo, se disseres só Real parece que estamos bem a falar de Real Madrid. Vou continuar a dizer Real, não está a dizer Real Sport Clube. O Real Madrid, estou a ver ali para ir para para quem não conhece, é a grande moral. Vou só meter no título, jogador do Real. Pois, agora qual, não digas, por favor. Sempre aquilo de sentir que devo um bocadinho, e depois já há esses fatores todos que influenciam um bocadinho a decisão. Mas o facto de eu estar livre de fazer o que me apetecer, neste caso, é bom, é uma das vantagens desse contrato de 1 ano. Depois tem essa desvantagem, que é esta incerteza de como é que vai ser, depois às vezes as propostas demoram a aparecer, tu já começas a ver como é que vai ser a próxima época, mas pronto, até hoje tem sido sempre tranquilo, nunca tive assim decisões de arrastá-las muito tempo e de ficar na incerteza demasiado tempo, porque depois mesmo psicologicamente não é fácil. E pronto, espero que não seja este ano, mas pronto, é aquilo, tudo acontece, tudo tem o seu tempo e às vezes é só preciso ter um bocadinho de paciência que as coisas acontecem. Eu estava a pensar agora numa cena que é tipo, nós quando estamos a ver tipo jogadores gigantes, de clubes gigantes, tipo tu, não, mas tipo, uma cena que me intriga é tipo, há as motivações obviamente nestas ligas mais baixas é muito maior. As motivações em si são muito diferentes, tipo, imagina, de um PSG para um Real, tipo... Qual Real? Não, tipo, imagina, o PSG quer comprar um gajo ao Real e tipo, dá-lhe mais dinheiro e só que nestas divisões inferiores é tipo, se calhar tipo, estou a ser bué hipotético, mas tipo, se calhar darem dinheiro para chamar Uber todos os dias já é uma grande mais-valia, estás a ver? Tipo essas cenas pequenas, acho. Sim, porque os clubes acabam por incluir esse tipo de cláusulas nas propostas de, por exemplo, ou dão-te casa, ou dão-te... Por exemplo, havia muitos jogadores, eu tinha jogadores neste ano no meu plantel, em que eles vinham da margem sul, e eles quando metiam gasolina, metiam através do contribuinte do clube, que depois era devolvido para eles. Pronto, era isso, mas são esse tipo de coisas que já vem no contrato, não é tipo, olha, eu não quero pagar gasolina. Isto tem que ser tudo definido antes do... Pronto, quando assinas o contrato, que é para estar tudo tintim por tintim, que é para depois ninguém poder fugir à palavra, porque está assinado, está assinado. Mas por acaso era mesmo isso que eu queria, tipo um exemplo dessas mais-valias, tipo, umas cláusulas, porque quando se fala tipo, em jogadores de futebol, pensas tipo, há milhões e tipo 5.000 euros, não é, tipo pagam uma gasolina para eu ir já... ligas depois acabam por as coisas serem um bocadinho diferentes, porque estas, parecendo que não, os salários não são nada por aí além. É como tudo, há malta que recebe muito bem, há malta que recebe mediano, depois depende do clube também, tens clubes como o União de Leiria que tem um investimento gigante com ordenados de primeira liga, que estamos a falar de números absurdos, mas no caso do Real teve um orçamento humilde para a época, em que a malta não recebe mal, não recebe muito, então esse tipo de fatores em que, por exemplo, essas pequenas coisas, vens para aqui e não tens de pagar gasolina, pronto, já te ajuda muito mais na tua decisão, porque malta que vem da margem sul, com portagens, ainda fica um bom cachê por mês. E tu és mais de ver a tua vida, a tua carreira, de uma perspectiva tipo, vou fazer o meu máximo e deixar que tipo, que as coisas cheguem? Não estou a dizer tipo, cagares e tipo, esperar que as coisas venham, porque tens sempre de correr atrás. Mas ou tipo, fazeres o teu máximo e estás sempre de olho tipo, a ir fazer coisinhas, tipo coisa. Essas coisinhas em que sentido? Fora do futebol? Fora e dentro, tipo, dentro tipo, não sei, sabes que está aí um gajo que é empresário de não sei o quê, tipo, vais lá dar o toque, ou tipo só te preocupas com o dentro de campo e depois o resto está a vir. Esse tipo de moves nunca fui de ter, se calhar devia, porque às vezes o futebol é muito assim, é muito
Porque há malta que está no futebol e tem aquele... Eu gosto que me bajulem, que é para me sentir importante e às vezes... Pronto, é assim que as coisas acontecem. Só que, como eu sinceramente nem penso nisso porque é uma coisa que nunca teve interiorizada dentro de mim, então para mim nunca é uma opção. A cena de, sei lá, ir atrás... Por exemplo, se for um empresário meu, eu gosto de manter o contacto, eu gosto de ir falando, se por acaso não tivermos contacto durante o tempo, gosto de mandar mensagem, nem que seja para marcar um almoço, qualquer coisa, mas e em relação à minha carreira em si, eu não sou aquela pessoa de, gosto de planear, este ano quer estar aqui, para depois para aqui, para depois... Trabalho sempre ao máximo, independentemente de onde estiver, na cena de deixar fluir, tipo... não é por eu ter planeado ou não, o facto de eu ter planeado ou não vai influenciar o que eu vou dar. Então, eu vou sempre dar o máximo independente de ter planeado ou não. E como essa parte de correr como eu tenho planeado, não controlo, não tenho, por muito que eu queira, eu este ano quero estar aqui, para o ano quero estar aqui. Eu não controlo se para o ano vou estar aqui. Eu, neste patamar onde eu estou, neste momento, vou dar o máximo e depois logo se vê o que é que acontece. Não vale a pena estar nunca fui de pensar muito à frente. Se calhar é bom, se calhar é mau, numas coisas é bom, noutras coisas é mau, mas sempre fui assim. Mas se estivesse sempre no momento, a dar o teu máximo no momento... Estou sempre com a consciência tranquila porque é aquela, independentemente de tudo, dou sempre o máximo, sempre. Disso nunca me vão poder acusar de falta de profissionalismo, de não dar o máximo, de não trabalhar com rigor, de faltas de respeito, isso nunca me vão poder acusar. Os erros acontecem, como acontece com qualquer jogador, mas esse tipo de coisas sempre, desde que comecei a minha carreira, claro, quando era puto, às vezes fazia as minhas merdas, né, como todos os putos fazem, mas desde que começou a ser mais a sério, sempre caprichei nessa parte de não poder ter ninguém a apontar-me o dedo em relação a nada, nesse aspecto. E em termos de fora do campo, aí, tipo, não vou fingir que não sei que tens outras cenas, que fazes outras cenas. Que outras cenas? O que é que eu tenho? Puta, eu não sei, não me estou a lembrar do nome. Como é que era? Mas tem um nome bem da bacana. E é num sítio, e é um espaço bem da bacana, nem que o pessoal é bem da bacana. Eu acho que tínhamos falado que é fácil acesso, cara. Mas não estou a ver agora. Bons preços, não sei o quê. Que era o que estavas a dizer, fora do futebol, eu comecei agora com a malta a cena do estúdio, temos as t-shirts, tivemos na altura a cena dos ténis, que ainda temos, mas está mais posta um bocadinho de lado. Entretanto vamos começar com coisas novas. É bom porque o Pinto é um gajo motivado e com já ideias... veio 3 vezes ao podcast, juro que as pessoas sabem. É um gajo motivado com ideias fixes, que pensa diferente e muitas vezes conjugamos-nos bem um ao outro, mais a restante malta. E então começámos agora a pensar assim um bocadinho fora da caixa, experimentar umas coisas novas naquela porque não. Começámos com o estúdio, que foi aquilo que já está mais avançado e que é mais concreto. Temos a roupa também, que entretanto vamos lançar uma nova coleção. Então temos aproveitado para explorar ao máximo também o espaço, aproveitar o espaço não só para a sua funcionalidade, mas também para, neste caso a roupa, para trabalhar noutras coisas. Foi como eu disse, eu vejo muito por aí, não penso, e quando, daqui a 5 anos, onde é que eu vou estar? Tento aproveitar ao máximo, pensando no futuro. Claro que penso sempre tipo 2 meses, 3 meses a seguir, porque já não sou nenhuma criança, já tenho as minhas responsabilidades, mas não tenho aquele pânico, aquela ansiedade de como é que vai ser daqui a 5 anos. Prefiro aproveitar bem o momento para depois daqui a 5 anos não olhar para trás e ok, estou aqui, mas não aproveitei. Percebes? Porque tenho a certeza que fazendo as coisas da maneira correta, independentemente de ser mais linear ou não, acabas sempre por chegar onde tu queres ou perto e depois olhas para trás e não teres aproveitado esse caminho. Acho que é muito maior o arrependimento do que não chegares ao sítio. Não chegar ao sítio, exato. Olha, tu jogaste a bola com o Ronaldo? Não. Jogaste a bola com o Ronaldo? Ele é que jogou a bola com Ei, é daquelas. É verdade. Ele é que jogou a bola com o Mosca. Ele é que jogou a bola com Ele é que chegou a casa e disse. Cristianinho, nem sabes. Grande gajo. Não, eu também estava lá. Está a ver? O puto estava lá. Então, conta lá essa história que as pessoas não sabem. Para ti já é... Por acaso eu nunca contei esta história a ninguém. Eu já tenho esta lenga-lenga decorada de trás para a frente. Eu na altura estava no Nacional, foi quando entrou a coisa toda do Covid. E estava tudo parado, já tinha parado o campeonato, só que entretanto ainda estava lá, porque ainda havia uma indefinição muito grande de como é que ia acontecer, se ia voltar, se não ia voltar, se ia acabar. Sim, eu lembro-me dessa altura no futebol estava tudo incertíssimo. E então ainda estava lá, estava na minha habitaçãozinha, tranquilo, e pronto, já tinha ouvido as notícias que o Ronaldo já estava na Madeira, neste caso no Funchal, só que nunca sequer imaginei, era aquela... Eu era mega fã, eu lembro-me eu e o Pinto sempre completamente obcecados,
Lembro-me de uma história, que por acaso conto sempre esta história quando falo sobre isto. Houve um hat-trick qualquer, eu já não me sei, eu acho que foi contra o Atlético Madrid, na Champions League, em que ele marca um hat-trick na segunda mão. Sim. E o gajo, um dos festejos dele, ele senta-se nos placares publicitários. Perfeitamente a ver isso, sim. Depois foi feito. Não, ainda foi no Real. Na segunda mão contra o Atlético. Não foi esse, foi antes. Houve um ano que ele marcou tipo marcou um hat-trick ao Atlético, marcou um hat-trick ao Bayern, foi nessa Mas já época. sei a foto, Pronto. ainda com aquele cabelo todo encaracolado. O gajo senta-se no placar e para olhar para cima e depois fizeram um edit do gajo sentado no planeta Terra. Um edit ficou mesmo pesado. E eu lembro-me, liguei à minha mãe, eu preciso que me imprimas 50 folhas A4 e mandei-lhe a foto, pedi para ela imprimir e pronto, ela entregou-me no dia a seguir, era eu e o atrasado do Pinto, a pôr aquilo na escola toda, completamente excitado. Não, mas mesmo, de eu ligar ao Pinto quando depois o Ronaldo fez o hat-trick, a gritar, éramos uns atrasadinhos. E pronto, eu até tinha lá a camisola dele na Madeira e depois foi como eu estava-te a dizer. Eu digo sempre isto porquê? Porque eu nunca costumo dormir com o telemóvel com som. E nessa noite eu por acaso, ou não me esqueci, ou pus, coisas que só Deus sabe dizer. E ligaram-me de manhã bué cedo a dizer, tens que ir para treinar, não sei o quê, tens de estar a esta hora no balneário. E eu pensei, pronto, a equipa principal vai treinar, tenho que estar lá a esta hora para treinar. Pois eu estava a achar muito estranho, estava só eu e um colega meu no balneário, também guarda-redes. Nós olhámos um bocadinho um para o outro, meio à toa, tipo, o que é que está a acontecer, não está cá ninguém, não soube nada. Só estava tipo a direção e não sei o quê, não só havia jogadores, não só havia chuteiras, não só havia nada, não só havia fisioterapeutas. Então depois vai um gajo da direção chamar-nos e eu começo a subir para o relevado, eu estava à frente, éramos dois, era o que eu estava a dizer, e eu ia à frente dele. Eu lembro, a choupana, tipo, as escadas são aqui e depois tens o estádio à tua frente. E à esquerda é o banco de suplentes, neste caso a equipa visitante. E estava lá ele sentadinho a atuar as esteiras. Eu lembro-me de entrar, ainda meio perdido, tipo, não estou a perceber nada do que é que está a acontecer. Olho para a esquerda, mano, está o filho, sabes, o gajo estar assim a rir-se. Ele estar assim a olhar para mim, a rir-se, a atuar a esteira, que eu sabia que eu ia ter uma reação assustadora, como qualquer pessoa normal. Mas ainda ficar tipo, então, está-se bem? Porque claro, que virei-me para trás, tipo, mãos na cabeça, agachei-me, tipo, não acredito, isto não pode estar a acontecer. Mas estava mesmo, eu não estava a acreditar naquilo. E pronto, lá fui cumprimentá-lo, todo cagado. Ele por acaso foi 5 estrelas na cena de pôs-nos logo super à vontade. Eu acredito que ele quer acreditar que aquilo é a persona dele e não foi uma cena só para agradar as pessoas, que ele é mesmo assim. E eu acredito que ele seja mesmo assim, já não tem paciência para agradar a putos. Se quiser ser otário, se fosse otário, seria otário. E pronto, depois começámos a treinar, fazer uns passinhos, a aquecer, eu todo cagado, não acertava um passo. E pronto, depois começámos a fazer finalização. Eu por acaso, hoje em dia até uso o modelo de treino que ele usava, que ele fazia, por exemplo, se calhar treinávamos 1h20, uma coisa assim, em que ele fazia 3 exercícios de finalização, com a nossa ajuda, o filho dele também lá estava, também fazia com ele, e fazia, por exemplo, 15 minutos de exercício de finalização, ia sozinho fazer o físico dele, depois voltava. E, por acaso é o modelo de treino que eu depois comecei a fazer e pronto, por alguma razão ele faz e realmente faz sentido. Se ele faz, eu nem sequer questionei, se ele faz, eu vou fazer. Se ele faz... Mesmo que não faça sentido, vai fazer todo o sentido. Mesmo se ele fizesse uma merda estúpida a meio. Então depois, como é que o treino funcionava? Estava eu e o outro guarda-redes, quando um estava na baliza, o outro estava a fazer passo ou assim, para ele finalizar. Ainda fiz umas defesas, não vou dizer que também estava lá a fazer de espantalho. A única coisa que eu não tive, eu e o meu outro colega não tivemos hipótese absolutamente nenhuma, foi nos penaltis. Absolutamente nenhuma. O gajo, aquilo deve ser telecomandado. Ele é forte, nos penaltis é muito forte. É muito forte mesmo. E o overall foi uma experiência incrível. Daquelas, e depois o pior, eu não pude contar a ninguém. Quer dizer, liguei a este gajo logo. Cheguei ao balneário, ainda em choque, depois tomei banho, não sei o quê, fui para casa, liguei logo, foi a ele e aos meus pais. Eu por acaso adorava perceber a tua reação quando eu te contei isto. Como é que se acredita nisto? Eu não acreditava, vai-te foder. Se alguém me dissesse, puta, acabei de treinar com o Ronaldo. Não, vai para o caralho. Há foto? Desligou. Uma foto. Manda, para meter aqui. Ele ligou-me e eu estava a dormir. Então, eu estava a dizer quando acordas... E ficas se é sonho. Então eu estava mas ele demorou 5 minutos a falar. Mano, puto, eu estava em êxtase, mano. Eu estava 5 minutos a ouvir isto. Eu
estava tipo. Eu só estava assim, puto, não estás a perceber, não estás a perceber, puto, não estás a perceber o que aconteceu. Não, mano, tu não vais passar, mas puto, não. Puto, é que, não, imagina, eu acho que se não dissesse isto durante 5 minutos, ninguém acreditava. Não, Yeah. eu lembro, tipo, eu acordei, bué, eu estava tipo, eu estava sentado, tipo, puto, eu estava de pé já, o que é que se passa, mano? O que é que é preciso Pá, fazer? e a cena é, foi o timing Sinceramente. perfeito, mano. Foi o timing perfeito porquê? Porque foi, se fosse agora não me ia bater na mesma maneira, só que na altura eu e o gajo éramos obcecados, Yeah, mano. yeah. Obcecados. Era o que eu estava a dizer, eu não imaginava sequer, tipo, conhecê-lo, ou, Yeah. pá, esperava, Vê-lo, sei lá, vê-lo. tipo, boas, ou tirar uma foto com Na ele. vida toda. Agora, tipo, eu fui amigo dele durante, pá, aí, tipo, no total de 3 horas, isso é surreal. Yeah. É assustador mesmo, a palavra é assustadora. Tipo. Mano. Por acaso, nós quando tínhamos para aí 14 ou 15 anos, fizemos uma promessa bem estúpida de se até aos 18 não conseguíssemos conhecer o Ronaldo, nós tínhamos que ir tipo atrás dele, nem que fosse tipo invadir o campo. Já viste, se Olha, não fosse eu, mano. Yeah, e Se não fosse eu. Ele tipo 17 e bués. Yeah. Foi. Yeah. Ah, E 17 e bués, 17 e eu bués. acho que já tinha 19. Não. Já tinha 19. E vão ter ir atrás dele. Já tinha 19. Mas ainda arredondava para os 18. Eu tinha 16. Não tinhas nada, caralho. Tinha. A conversa boa nada a ver com o podcast. Não, acho que era. Tinha 18. Tinha 18. Eu fiz 18 na Madeira, exatamente. Foi isso. Eu fiz 19 depois já cá em Lisboa. Não, está certíssimo. Não temos que ir. Não temos de ir Fazer atrás um dele. Atrás dele. Yeah. Mas, depois disso, pá, como é que... Pá, foi a cena. Eu durante 2 meses não acreditava. E pensava aquela tipo, isto aconteceu mesmo. Tu és amigo do filho dele na peça? Primeiro, tipo, maior flex do Yeah. mundo. Maior flex do mundo. Claro. Tipo, qualquer gajo pensa, olha, eu fiz isto. Eu, bro, Eu treinei com o Ronaldo. estás a ver isto? Mas manda a foto para eu meter aqui depois. Sim, depois mando. Ok. Por acaso até tenho 2, só que tenho uma só eu e tenho uma que o meu outro Por colega. acaso até Porque tenho como mais que treinámos uma, 2 vezes e casqueiras, somos bem pá. amigos, ele pediu-me 2 fotos, então... Epá, E aí, da segunda vez ele assinou uma t-shirt que eu tinha lá dele da seleção, está ali, neste Yeah, caso. yeah. Está aqui no meu estúdio, da Bang Studio, em Algés, top. A única pena é aquela caneta Quarta de merda que publicidade. vocês usaram, não é? Não, a caneta era original, a dele, só que depois eu estava-me a cagar, eu usava aquilo, lavava, ok. então depois passei por cima outra vez que era para estar... Puto, não se via, caralho. Que era Então, para mas estar o que é que tu saliente. usaste em primeiro lugar? Tipo, Puto, claro que usei, mano. camisola do Ronaldo assinado, eu Oh, metia mano, é- no cu e nunca Pá, mais tirava. Agora não usava. Pá, na altura era puto, eu queria tipo, o que é isso? As pessoas tipo, o que é isso aí? Oh, é só a assinatura do Ronaldo. Não sei. Não sei, imagina, não sei. Não, mas já. Tu agora também estás. Pronto, estás numa Samar, desceram. Como é que foi a Já época? fizeste 2 Não. vezes, se calhar já chega, filho da puta. Não é isso que eu ia dizer. Já só para. Desceram, não é? Eu não tinha percebido ainda. Não. Ah, ficaram? Subiram! Estou na primeira! Ganhámos. Yeah, ganhámos. 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 Não, mas já. Como é que achas que foi o resumo da época em geral? Pessoalmente. Foi duro, pá. Foi duro porque não foi uma cena linear, foi uma montanha russa. Foi tipo, começámos mal, depois começámos a ficar melhor, depois voltámos lá para o fundo, depois ainda voltámos a ter uma esperança bem grande e depois morremos de vez. Foi duro porque essas mudanças de espírito, dizendo assim, acabam por não ajudar, porque depois, sei lá, tipo, animicamente o plantel fica bem instável, nunca sabes o que é que podes contar. Pá, primeiro foi um campeonato super competitivo. A zona sul foi mesmo muito competitiva. Só, desculpa interromper. Explica-me lá. Porque, pronto, eu percebo de futebol, mas não percebo o máximo. E não percebo muito bem o formato da terceira liga. Aquilo é muito simples, vou-te explicar. Está dividido, tipo, não é uma liga normal. São 24 equipas. Sim. Só que, como é uma Liga 3, a Federação presume que se calhar Não dá para fazer as viagens não seja a melhor opção fazer um campeonato só de uma série. Em como uma Primeira Liga, teriam que ser muito menos equipas. Porque a Primeira Liga tem 18, a Segunda tem 18, 24. de repente uma com 24. Então como é que eles fazem? Eles fazem 2 séries de 12, a Zona Norte e a Zona Sul, e depois o que acontece é, os 4 primeiros de cada série juntam-se. Tipo playoff. Não. Os 4 primeiros depois fazem 2 grupos de tipo Champions League, tipo fase de grupos, em que é tipo, depois é o primeiro de um com o primeiro do outro, pronto, de maneira a que quem ficou em primeiro tenha alguma vantagem porque vai apanhar o último Então do deve outro. ser primeiro e quarto, segundo Exato, e uma terceiro. cena desse género. Não sei estar aqui a especificar, mas é uma coisa desse género. E depois os outros fazem 2 grupos, em que, por exemplo, fica o quinto e o sexto com o 12º e o 11º, Yeah. e depois os 4 que estão lá no meio. Yeah. Que é para haver alguma vantagem Sim, para quem sim. acabou, pronto, a um bocadinho lugar mais de acima, ter ido à fase de subida.
E pronto, depois neste ano, como eles querem mudar o formato e ter menos equipas, o ano passado só tinha uma equipa por grupo. Este ano já tinham 2 equipas por grupo. Por isso, no total, desceram 8 equipas. E o Massamá estava a lutar para não descer. Sim, o nós Sporting B. sim, a última jornada nós já estávamos mortos. Sim, eu não estou a falar na última jornada, estou a falar tipo... Sim, mas eram vocês ou eles? O nosso grupo era Oliveira do Hospital, Sporting B e Vitória de Setúbal. E na última jornada ainda nós éramos os únicos que já não podíamos, e estava o Vitória de Setúbal a depender do nosso resultado com o Sporting, e o Sporting a precisar de ganhar. Yeah. Então nós ainda começámos a ganhar, mas... Sporting. Foi Não em foi Alcochete. Fataú Foi aquele não- que vocês foram ver Exato. todos. Eu já não lembro o que é que eu fui fazer, mas eu não podia ir nesse dia. Mas eu gostava de ter ido. E como pessoalmente, sem ser a nível de grupo? Pá, foi uma época, foi boa, foi um regresso a casa, porque eu já tinha lá jogado quando era puto e, sei lá, é sempre bom tu estás num ambiente em que tu conheces as pessoas gostam de ti, tu gostas muito das pessoas, o grupo era incrível, uma resenha incrível, foi dos melhores grupos que eu já apanhei no futebol, independente, se calhar também foi uma das razões se calhar do nosso insucesso, as coisas sempre tiveram muito... Descontraídas. Exato, mas a nível de grupo, pá, fantástico. E agora a nível pessoal, pá, foi como eu estava a dizer, foi muito bom estar aqui ao pé de casa, não tive nem perto nem de longe os minutos que eu queria, mas é como tudo é uma aprendizagem, cresci muito, aprendi muito, pá, conheci pessoas incríveis, pá, não me foco tanto no negativo, foco mais no positivo, porque independentemente de ter jogado muito, há sempre coisas a retirar da época, e sou muito melhor guarda-redes do que era há um ano, então acho que também por não me focar nessas coisas é porque eu sou melhor, porque há muitas semanas que tu, segunda-feira, já sabes que não vais jogar. Tens uma semana toda pela frente para treinar e pronto. E sempre foi como aquilo que tivemos a falar há bocadinho. Sempre dei o máximo, que era para estar sempre com a consciência tranquila e não poderia apontar nada. Então, essa é uma das razões também por ter, pronto, por olhar para trás nesta época e ver que evoluí e cresci e aprendi. E pronto, é um bocadinho essa a minha maneira de trabalhar e ver as coisas. É isso. Olha, antes de acabarmos, eu tinha aqui uma prendinha para ti. Apesar que ias dizer, antes de acabarmos, vamos só ao Bank Studio. Vou ser um bocadinho egocêntrico. Eu tentei arranjar a camisola do teu Balak, mas não deu. Cala-te! Tentei arranjar a do teu Balak, mas não consegui. Mas dei-te aqui duvido. uma minha. Estava a sério? Exatamente. Não, depois, segunda prenda do assim podcast. que acabar assim que ele carregar no Vais ponto, assinar? não, vou pedir de volta. Vais dizer, não, é por volta porque essa vou usar a Eu segunda. queria arranjar a do Balak porque ia ser Ai, hilariante. o Balak era incrível. Ia ser hilariante Não arranjar. pisou nada na minha carreira do Sporting. Não. O gajo- não, claro que não! Com todo o respeito ao Balak. Fosse o teu Balak joga como Ele o cara. estava sempre tipo... O teu Balak é uma lenda. Lá diz tipo quem é que vai bem mal nos treinos e quem é que vai bem bem. Foda-se, caralho, o meu Balak estava a facilitar. Mas Mas olha, pronto, obrigado. é um prazer oferecer-te a Muito camisola. sentido. E não é, temos de ser sinceros, não é só tipo um obrigado por teres vindo hoje, é obrigado por tudo o que vocês fazem atrás das câmaras, que devem saber se quem viu todos os episódios já deve ter percebido, mas está sempre ou o Pinto ou o Mosca atrás das câmaras a ajudar, e sempre impecável, aqui o Banks Studios em Algés. Obrigado por teres vindo. Obrigado, eu, mano. Primeiro jogador de futebol E último. e último. Balak já não vem porque eu disse que ele não pisou no Era Sporting. lindo trazer-te o teu Balak aqui. Era engraçado. Pô, imagina, ele fala que tipo crioulo, não fala mesmo português. Puto, ia ser Íamos lindo. estar, Mano, ia ser lindo. ainda está tão alto. Ah, pá, ia ser lindo, ia ser fantástico. Depois é aquele gajo caladinho, fala bem a pouco. Vais dizer fala só bem de a piada. baixo. Yeah. Mas pronto, pode ser que Pode ser nunca que um sabe, dia, quem nunca sabe. sabe. Noutro Nunca projeto, eu já estou aí com sabe. ideias. Vamos deixar. Vamos ver aí noutros projetos. Mas é isso, malta. Obrigado por ter visto mais. Obrigado por terem visto mais um episódio do Prédio do Vasco. Obrigado ao Mosca por ter vindo. E é isso. Fiquem. Penúltimo episódio. Fiquem aí para a semana, vai sair o último. Já foi gravado, já está tudo endireitado. E é isso, malta. Eu despeço-me lá no próximo. Vá. Tchauzão. Abraço.